Bom, só esperando um pouquinho para ver se o pessoal entra ao vivo, mas eu gostaria de fazer uma declaração um pouquinho aí do que aconteceu hoje aqui no Siriguela. E eu achei importante a gente fazer esse vídeo ao vivo para não ficar um vídeo gravado, então a gente pode discutir aqui esse assunto. Hoje o Siriguela foi fechado, foi lacrado pela Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Tom, um dos sócios proprietários do Siriguela, junto com o Alexandre. O Siriguela, ele faz parte da história do Bexiga, né? Do samba, da raiz da cultura negra do Bexiga. E nós abrimos o Siriguela em 2024, em julho, com a proposta de fazer um espaço da diversidade, um espaço onde a gente podia trazer enfim, o samba pro Bexiga e criar um espaço de diversidade plural, que a gente possa trazer, queria trazer segurança para o nosso público. A gente sempre prezou muito pela diversidade, né? Hoje a gente teve a prefeitura indo no Siriguela e simplesmente lacrando. A gente sabe que isso não foi por acaso, isso foi carta mandada, né? Carta marcada. Para esclarecer um pouquinho, a gente vê muitos comentários sobre o Siriguela não respeitando a comunidade, barulho. Quando a gente abriu o Siriguela em 2024, a gente fechava o Siriguela super tarde, de quinta a domingo, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ter uma comunicação direta com a comunidade local. A gente sabe que tem muita gente que mora e vive ao redor do Siriguela, né, o Bexiga. Então a gente fez várias mudanças no Siriguela. A gente implementou horários distintos, diferentes. A gente abriu mais cedo, por exemplo, no domingo, e fechamos mais cedo no domingo, né? A gente modificou a altura do som. Então, hoje o som está 40% do que era antes, né? A gente teve espaço aberto com a Polícia de São Paulo, tivemos reuniões com a Polícia de São Paulo por causa do trânsito, que eu lembro, se vocês se lembram, né, o Siriguela era super... ocupava a rua inteira, praticamente um carro não podia passar. E a gente implementou as barreiras de proteção para o público e também para que os carros pudessem passar. E tentamos nos ajustar o máximo possível. Hoje, ali na rua 13 de maio, nós somos o primeiro bar a fechar, né? Eu vejo muita reclamação do pessoal falando: até 4 horas da manhã tem barulho. O Siriguela não fica até as 4 horas da manhã, nunca ficou e nunca vai ficar. A gente preza muito por isso, né? Agora, para quem aqui de longa data, né, sabe que a gente teve um momento nesse verão que a Polícia de São Paulo fez várias paradas ali na frente do Siriguela, coibindo a gente de funcionar. Foi falado que não era o foco no Siriguela, mas sim no Bexiga. Mas não é verdade, porque todos os dias era no Siriguela que a polícia parava e não nos outros bares. Então, hoje essa mega operação que foi feita no Siriguela e no Candeia, né? O Candeia, felizmente, não estava aberto no momento, então a gente não teve nenhum problema, mas o Siriguela a gente teve. Então eu queria só esclarecer isso para vocês. Lembrando, a gente vive no Bexiga, né? É um lugar histórico de cultura, e o prédio que nós vivemos representa muito o que nós somos, né? Que é uma casa da luta, da resistência, e todo mundo sabe que em cima do Siriguela a gente tem um monte de família, que a gente tem uma super amizade, um relacionamento super bom, e aquela localidade representa exatamente o que a gente propõe para nossa comunidade, né? Então, eu queria esclarecer isso hoje. A gente está entrando com mandado de segurança, vai entrar, obviamente agora não tem condição de entrar. Vamos entrar com mandado de segurança, por enquanto vai estar fechado. Eu vou pedir muito apoio de vocês, por favor, nos ajude, porque apesar de bem cheio o Siriguela, nós temos muita gente que a gente colabora.
Então, os nossos custos são super altos para manter ali aquela casa funcionando. E nós abrimos o Candeia com o intuito de explorar o Alto do Bexiga, né? Então, eu vou pedir muito favor de vocês, se puderem, né, fazer o maior barulho possível para que a gente possa trazer muita gente para o Candeia esse final de semana especificamente, né, enquanto a gente tentar resolver essa questão do mandado de segurança. A gente tem um apoio excepcional das bandas, eles entenderam muito bem o que aconteceu, estão nos apoiando e vamos ajudar o máximo possível para que a gente continue aberto, o Candeia e o Siriguela. A gente entende que a rua em si faz muito barulho de madrugada, eu entendo isso, a gente já tentou lutar, só que nós temos certo limite, né, de atuação. Eu não consigo influenciar o dono de um estacionamento, por exemplo, que toca música até as 5 horas da manhã, entendeu? A gente já tentou, já conversou, infelizmente muita gente não respeita, mas eu queria deixar isso bem claro, que a gente está aberto para ouvir, conversar, achar uma solução, mas eu acho injusto o Siriguela ser o foco de uma ação, sendo que nós somos o primeiro bar a fechar, né? Enquanto outros bares estão abertos até altas horas da madrugada, entendeu? Todo mundo sabe, quem vai ali no Bexiga sabe que quando o Siriguela fecha, o público migra para os outros bares ao redor. Então o Siriguela ele abre mais cedo e tenta fechar mais cedo que qualquer outro bar. Enfim, se vocês tiverem contatos e quiserem nos conectar, fiquem à vontade, vamos agradecer eternamente. E a gente pede o apoio de vocês, pelo menos nesse momento, que é um final de semana que a gente investiu muito dinheiro nesse final de semana e a gente está super preocupado. E por isso que a gente está convocando todo mundo para o Candeia. É uma forma de a gente poder driblar essa situação, pelo menos até a gente resolver isso judicialmente, tá bom? Um forte abraço, deixe nos comentários o que vocês acharem, qualquer tipo de feedback ou sugestão, e entre em contato com a gente se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão. Estamos aqui para ouvir todo mundo, como comunidade que a gente tentou sempre criar, a gente está aqui para trabalhar junto, tá bom? Forte abraço, galera, e o samba resiste, a gente vai resistir. Um beijo.